O primeiro pilar que a gente precisa identificar, né, é muito o cliente que você quer atender, né? A dor de negócio que você quer atender. Às vezes você tem uma ferramenta muito robusta para você, né, um canhão para você matar uma formiguinha, né? Então, às vezes, tem que entender muito o sentido, né? Sentir ali o ambiente do seu cliente, entender o que ele precisa de fato e ir implementando as soluções. E eu garanti que o processo foi seguido, se esse processo ele é transparente, se há uma governança em cima disso, eu tenho que acreditar que aquilo que foi colocado, aquilo que foi decidido, ele é a melhor opção para a empresa. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compilo, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça aqui, Ron. Mais um. Cara, e mais um recheado de novidades boas, de conversas boas, de provocações. Provocações. Principalmente, né? Principalmente. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto bem espinhoso. Espinhoso não, bem curioso, né? Vou falar sobre plataforma de dados e se a gente consegue fazer handmade, ali no código, ali no Python, aquilo que a gente faria numa plataforma de dados. Eu preciso de uma plataforma de dados para poder habilitar o Data Driven na minha empresa? Vamos descobrir aqui hoje. Ron, quem que vai discutir isso com a gente hoje aqui, cara? Bom, hoje teremos duas pessoas incríveis, que é o Pedro Avolio do Cubo, que cuida da parte de dados do Cubo, e o Glauco Lemes, que é da Jazz, que é o responsável pelo time de tech da Jazz Tech, que vai falar com a gente hoje também. Show de bola, Glauco. Obrigado por ter vindo, cara. Que isso, eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho da Jazz Tech, como que é o seu trampo lá? Sim, a Justec ela é uma empresa de serviços financeiros, né? A gente atua com a oferta de soluções completas de BaaS, né? de Bank as a Service, né? Tendo como principal diferencial, né? o modelo, né? A forma como a gente oferta, o modelo de parceria que a gente oferta para os nossos clientes, né? Então, é nessa linha. Show de bola. Pedrão, como que é ser líder de dados, cara? Cara, é uma coisa muito boa no sentido de você conseguir pegar esse dado bruto que está ali espalhado pelas áreas e conseguir contribuir para uma tomada de decisão a nível de negócio, né? Então, quanto que eu consigo promover, né, o aculturamento das áreas, né, das empresas em cima desses dados, né? Então, a gente é movido pela paixão da tecnologia, de resolver os problemas de negócio, né? Então, acho que a paixão pela tecnologia, pelo problema, promove a gente conseguir pegar aqueles dados ali que estão minuciosos, que talvez ainda não tenha ainda uma escala de valor, conseguir transformar aquilo no resultado em potencial, né? Então, show de bola, cara. Obrigado pela presença imagina. de vocês dois. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível, né? Vamos provocar esses dois caras aqui demais, hein, Ron? Vamos entender aqui se vale a pena ter uma plataforma de dados, como que a gente toma uma decisão de adotar ou não uma plataforma de dados, quais são os critérios para isso, qual é a vantagem de ter um open source, de não ter um open source, se isso vai ter algum tipo de questão de operação, de investimento, enfim, vamos discutir, vamos misturar o técnico com o executivo aqui hoje, vai ser um episódio cara, muito sensacional. Tô animado para a gente ir para essa conversa de hoje. bom. Vai ser muito bom. Vamos lá, acompanha com a gente que o episódio está ótimo. Bora! Acho que a gente pode começar com um pouco de contextualização. Eu gosto sempre de a gente trazer um pouco de contexto para a gente partir para a discussão, né? Como que a gente pode definir, na opinião de vocês, o que é uma plataforma de dados? E alguns exemplos aí que tem no mercado, né? Não vou queimar a largada e não vou falar, vou deixar vocês falarem. boa. Quer começar? Posso? Fica à vontade, cara. Boa. Acho que, né, fazendo um comparativo, né, em sistemas proprietários e, né, até questão de open source, né, acho que um primeiro pilar que a gente precisa identificar, né, é muito o cliente que você quer atender, né?
a dor de negócio que você quer atender, né? Então, o público que você vai atender ali tem um apelo mais corporativo, uma empresa muito grande, que tem uma dor muito grande de dados que precisam ser resolvidas, ou é uma empresa menor que precisa resolver algo mais simples, mas que é um pouco caótico ali nessas ocasiões, e aí eu olho muito nessa visão. Então, em Open Source, um exemplo, eu posso usar soluções ali que, um exemplo, o próprio Elastic, que ele tem ali um banco de dados em cache, mas ele também pode ser um banco de dados. E aí as vantagens que ele pode existir é numa questão de o custo, né, de licença não ser tão alto. Ele tem uma escalabilidade muito boa, mas em contrapartida, como desvantagem, pode existir uma questão de ter que contratar pessoas terceiras ali para entender a ferramenta, que é especialista, para poder fazer algumas parametrizações, né? Em contrapartida também, uma ferramenta proprietária, né? Eu vou dar um exemplo, o Databricks, né? O Snowflake ali, ele de fato ele pode existir já um custo um pouco mais alto, por ele ser mais robusto, por entender ali a dor de negócio ali do cliente, mas ao mesmo tempo também ele tem como uma vantagem o suporte, né? Ele tem ali todo um recurso por trás que pode ser mais atendido. E outra também, a questão da interface. Dependendo da interface, ela acaba sendo um pouco mais dinâmica, um pouco mais fácil de fazer ali manutenção. Então, eu sempre parto que a plataforma de dados ela precisa ser, primeiro, sintetizada na dor do cliente. Então, às vezes, eu até brinco, né? Às vezes, você tem uma ferramenta muito robusta para você, né? Um canhão para você matar uma formiguinha, né? Então, às vezes, tem que entender muito o sentido, né? Sentir ali o ambiente do seu cliente, entender o que ele precisa de fato e ir implementando as soluções, né? Então, eu acho que tem ali as vantagens e desvantagens, né? De quando você implementa uma plataforma digital de dados para uma organização, né? Seguindo nessa linha. Eu acho que até vou dar um passo um pouco para trás, né? Um pouco atrás com relação à definição do que é plataforma de dados e aí até entendendo inicialmente e talvez colocando num lugar comum o que é plataforma, né? Eu acho que, para mim, quando a gente fala de plataforma, a gente está dizendo de algo que efetivamente suporta alguma solução, que suporta algo que vai ser construído em cima dele. Então, quando a gente fala de plataforma de dados, né, a gente está dizendo efetivamente de algo, né, plataforma, algo que vai sustentar a gestão, que vai suportar a manutenção, a retenção, enfim, tudo aquilo que a gente tem de necessidades quando se fala de dados, né? Quando se fala da estrutura de dados necessária para uma instituição ou algo parecido. Então, eu acredito que quando a gente definir plataforma, a gente está colocando as soluções ou aquilo que a gente tem e que o Pedro muito bem comentou. A gente está colocando isso como ferramentas, a gente está colocando isso como soluções que estão disponíveis e que são oferecidas numa visão do que é, de fato, plataforma, né? Então, a gente em resumo, a gente está querendo algo que nos suporte, que nos facilite, né, a trabalhar com dado dentro de uma determinada necessidade. Eu acho que eu só adicionaria também 2 pontos que vocês comentaram, que também, pelo menos é o que eu tenho notado em alguns cenários. O primeiro, obviamente, é suporte, né? E, obviamente, quanto mais crítico é a aplicação ou uso, e quando estamos falando de dado, é algo extremamente sensível, então, deu um problema você ter para quem ligar, no caso, quem é o dono da plataforma tem esse tipo de serviço. E tem uma outra questão também que tem sido, né, tem tirado o sono de muita gente, que é a questão de segurança, né? As plataformas, no geral, também tendem a dar mais segurança a esse ambiente de dados, né? E também isso, obviamente, traz mais segurança para as empresas nesse sentido, né? Sim, eu acho que o grande ponto que traz essa discussão para a mesa, né, do uso de plataforma de dados versus
o open source ou até o artesanal, né? A parada é muito a demanda do que você tem, né? Porque eu poderia, em tese, subir um Elastic na minha própria infra ou na minha própria cloud, por exemplo. Eu escrever ali meia dúzia de notebooks Jupyter em Python e fazer isso de uma forma tailor-made ali, né? Meio artesanal, sem ter de fato uma plataforma que me traga um processo de trabalho já maduro e bem definido para isso, né? Eu conheço pessoas, Ron, que defendem os dois pontos, né? Tem gente que prefere, principalmente a galera mais enterprise, o modelo já encaixotado de um framework bem estabelecido com a plataforma, e tem gente que fala, cara, eu gosto de fazer do meu jeito aqui, o que, consequentemente, isso é importante a gente saber, e deixar claro já desde o começo, que o custo ele não desaparece, né, gente? Se você não vai pagar pela plataforma, você vai pagar por uma operação mais cara. Exato. Né? Claro, pode ser que um seja mais caro que o outro em alguns momentos, sim, né? Mas o custo ele não desaparece. Exato. Né? Mas o ponto principal que eu queria discutir com vocês é a questão da flexibilidade, né? Que é que as pessoas sempre falam, cara, pô, eu vou fazer o meu script aqui porque eu resolvo o meu problema. Como vocês veem isso? Mas eu acho que até, se você me permitir voltar também no Por ponto favor. Com relação até a uma visão das opções, né, de uma visão de escolha, né, de uma visão de qual caminho seguir quando a gente fala de solução e principalmente se a gente estiver falando de um caminho de uma plataforma de fato específica, eu acredito que, inevitavelmente, a gente tem que discutir, né, a gente tem que colocar em pauta, e até numa visão um pouco mais executiva, talvez, o modelo e a forma como se chega numa decisão dentro da instituição, dentro da sua jornada, né? Então, o processo decisório, né, se ele não for pautado em cima de premissas, em cima de um modelo de dedução lógica que vá te conduzir a buscar a melhor ferramenta, a melhor solução, a melhor plataforma que, de fato, vai atender às suas necessidades, a gente vai sempre recorrer no risco de ir para uma solução, a gente vai sempre recorrer na possibilidade de ter uma influência daquilo que a nossa... O nosso viés, né? Aquilo que colocar o nosso viés em jogo, na discussão. E isso, na minha opinião, é muito ruim, né? Então, acho mais comum do que parece, né, Glauco? Com certeza. Com certeza, ela é muito comum. Então, se você não tem esse processo de tomada de decisão muito claro, muito bem definido e muito bem estabelecido para garantir que esse viés, essa visão daquilo que eu entendo como sendo o melhor caminho, aquilo que o Ron entende, o Pedro entende como sendo o melhor caminho, se a gente não tiver um processo, uma maneira, né, um processo de decisão que garanta que a gente está excluindo isso do jogo, né? Eu corro o risco de não ter a escolha ideal, né? Corro o risco de estar muito enviesado sendo daquilo que eu prefiro, né? Se eu prefiro um open source, se eu sou, de fato, uma pessoa que tendo a ser... optar por soluções de enterprise, né? Então, de fato, a gente tem que tomar esse cuidado e garantir que a tomada de decisão ela está sendo sempre consistente dentro do processo, né? Até porque o mundo de tecnologia é um mundo cheio de paixões, né? Exatamente. E aí eu tenho dito algo que eu acho que é muito interessante e cabe muito nessa visão, nessa abordagem do que a gente está discutindo, dentro daquilo que a gente está discutindo, que eu Glauco, eu não tenho um compromisso com ferramentas. Eu não tenho um compromisso
com uma solução específica ou com uma plataforma específica. Eu tenho um compromisso muito sério com o meu negócio. Exato. Eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com o meu cliente. Né? Então, assim, se dentro voltando à questão do processo de tomada de decisão, se ele não é claro, se ele não é efetivo, eu corro o risco da minha decisão, eu corro o risco daquilo que eu for definir, daquilo que eu for implantar como solução, não vai ser a melhor opção para o meu negócio, não vai ser a melhor opção para o meu cliente. Né? Então, acho que, voltando aí na visão, né, de escolhas, né, e de opções, a gente sempre vai ter que entender qual é a minha necessidade, né? Então, eu sempre vou ter que estar muito baseado em são as minhas premissas, né? De fato, ter um processo exploratório, garantir que isso vai me levar, vai me conduzir para a melhor opção, seja ela open source, seja ela para uma plataforma proprietária. Exato. Que cada uma das ferramentas, cada uma das soluções vai trazer os seus bônus, seus ônus, e eu preciso entender se ela, de maneira estratégica, ela se adequa ao meu momento, ela se adequa àquilo que eu, de fato, tenho necessidade naquele momento. Né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que, muito antes da gente falar em termos na verdade, muito mais do que a gente falar com relação às preferências, né? Eu acho que a gente tem que ter o olhar daquilo que, de fato, eu, numa posição executiva, o que efetivamente é o melhor para o meu negócio, o que é o melhor para o meu cliente no final da ponta. Isso eu acho que tem que ser como você e o Pedro também comentou, tem que ser uma prerrogativa sempre, né? Independente das paixões, né? Porque a gente acaba... nosso mundo de tecnologia, a gente se apaixona pela tecnologia A, ou B ou C, mas será que de fato vai gerar valor para o meu cliente final? Exato. Será que para o negócio vai gerar valor? Ou é só a minha preferência como gestor de tecnologia, porque eu gosto daquela plataforma, eu quero ter, mas... Isso é muito comum no mundo de desenvolvimento. Perfeito. O cara programou em Java a vida inteira e ele vira um gerente, um CTO, só se programa Java na empresa do cara. Exato. Então, a gente tem que ter toda uma questão da ferramenta certa para o problema certo. Exato. Né? Porque senão a gente acaba tendo um viés que leva overhead, leva a operação mais pesada, ou até o contrário. Às vezes você pode estar querendo utilizar uma plataforma que você gosta, que é um peso de custo para a empresa, você está tentando matar uma formiga com uma bazuca, e você poderia ter ali um trabalho operacional mais leve e até você ter escala para uma visão mais enterprise. Né? E isso é muito comum. Eu achei muito legal você colocar esse ponto, Glauco, porque a gente tem um mundo meio de torcida. Né? E a gente tem que entender, a gente tem que tirar... Né? Eu acho que é muito... O que a gente traz com relação a esse viés, né, de tentar enviesar as nossas decisões, é muito porque muitos de nós, né, trabalhamos com tecnologia por paixão. Exato. Eu trabalho com tecnologia por paixão, por vontade, cara. Então, quando eu comecei, quando eu me interessei por esse mundo, porque por todas as possibilidades que eu vi ali, quando a gente, de fato, começa a entender o que é desenvolvimento, o que é tecnologia. Então, é inevitável da gente querer levar essa visão um pouco mais de paixão, essa visão um pouco mais da emoção do que é, né, tecnologia. Então, é inevitável que a gente tenda a levar isso para o nosso dia a dia corporativo. Mas... Eu acho que isso não é 100% ruim, desde que você observe todas as outras características. Com Exato, certeza. Né? Então, com certeza. Então, assim, desde que você leve e, você ter essa jornada, esse passado a ser aplicado ali dentro do que você está se propondo a fazer, eu acho que é saudável. Né? No entanto... Até porque você não vai ficar longe de viés, porque você... Sim. Tem a tua visão, tem a tua carreira e tal. Mas é exatamente o que você falou. Você tem uma visão focada no negócio. Você tem uma estratégia de decisão, né, para isso.
você chega num ponto, cara, eu posso ir para o caminho A, pelo caminho B, e eu tenho uma certa equivalência nesse negócio. Eu tenho custo equivalente, eu tenho caminhos que são equivalentes, e aí no frigir dos ovos ali você tem um viés, naturalmente, de vou pelo A, vou pelo B, pela tua história, pelo teu conhecimento, etc. Mas tu já passou por uma avaliação, né, de aderência ao negócio, custo, operação. Eu acredito que aí nesse ponto, né, eu acho que você colocar como premissa, né, a sua proficiência, aquilo que você conhece, aquilo que o seu time conhece, tudo bem. Eu acho que é algo... É um ponto, inclusive, de tomada de decisão. É um ponto dentro da tomada de decisão, mas eu tenho que garantir que, de fato, isso foi analisado. Ele foi considerado, né, como há coisas antes, uma premissa, um argumento dentro de uma jornada para eu chegar numa decisão sólida, numa decisão assertiva, né? Então, se eu estou conduzindo esse processo muito mais focado e muito orientado à minha emoção, ao meu conhecimento, aquilo que eu gosto de fazer, eu corro o risco de não alcançar, de não chegar no resultado ideal, na decisão ideal para a instituição, para a corporação, para aquilo, para o meu negócio, né? Então, acho que esse é um ponto importante a gente considerar que no processo, desde que ele seja muito bem definido, muito bem estabelecido, a definição, se é open source ou se é uma plataforma proprietária, ou seja, que tiver em jogo, ele vai ser resultado da consistência daquilo que está sendo daquilo que está sendo seguido, daquilo que está sendo de fato colocado como um processo. Eu tenho um ponto que vocês comentaram de vieses, né? Eu acho que é muito interessante a maturidade, né, de quem está ali por trás operando, né? Então, um exemplo, a gente entender qual é o processo da empresa, qual que é a dor de negócio que ela tem de fato, se é uma empresa mais processual, se é uma empresa que tem mais liberdade de tentativa e erro, que aí você já começa a entender qual é a melhor solução sem vieses, né? Então, poxa, eu tenho uma empresa que ela é mais processual. Pô, preciso pensar então um pouco mais de segurança. Então, talvez uma plataforma que seja proprietária, que de fato ali tenha uma segurança maior, tem um custo maior, mas o risco é mais baixo. Ou se a empresa ali ela tem flexibilidade de atuar numa questão assim, vamos tentar com hipóteses, né? Então, antes de se validar a ideia da tecnologia, seja uma ou outra, entender a hipótese. Então, chegar ali, entender a dor de negócio, como você disse mesmo, né? Criar várias hipóteses, né? Porque não pode ser somente uma, ver toda essa ramificação, né? Por onde ele vai flutuando, e ali no final realmente decidir, né? E não é nada escrito em pedra, né? Então pode ser que no meio do caminho você entenda ali que o open source não seja o melhor caminho e vá para uma plataforma proprietária, enfim. Então acho que tem esse balanço que precisa ter, não só uma coisa só num viés de tecnologia, mas olhar também no final ali, ter uma coisa que você consiga validar aquele recurso, tem como se fosse um comitê, né? Pessoas envolvidas para entender se aquelas ferramentas faz sentido e aí, de fato, implementar, né? Eu vejo que tem uma comunidade muito grande crescendo em ferramentas open source. Pela uma pesquisa que eu tinha feito por cima, até para a parte de desenvolvimento e tudo mais, a comunidade ela vem crescendo muito, só que a gente tem a desvantagem que tem a vulnerabilidade, né? Então, não dá para garantir que várias pessoas ali utilizando código-fonte público vai garantir que tem uma segurança. Mas, em contrapartida, também com os sistemas proprietários, a gente também tem uma crescente muito grande, né? Acho que tinha comentado no início aqui do papo em relação ao Databricks, né? E, se eu não me engano, ele também tem uns apelos também que envolvem tecnologias AI, que é alguma coisa que agora está muito forte no mercado. Então, é muito entender isso. Às vezes, quando você está no cliente e você traz aquela solução, ele vai querer aquela tecnologia que atenda tudo. Mas será que faz sentido naquele momento? Será que não é um custo que pode ser evitado para que lá no futuro seja implementado?
Então, são soluções que precisam ser testadas, né? Eu entendo que é muito essa questão de POC, MVP, o momento da empresa. No mercado que a gente está hoje de tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, é entender se aquela tecnologia ela vai durar por muito tempo ali na empresa ou se tem que ser mudada, enfim. Então, eu acho que é esses pilares, né? Eu, particularmente, defenderia mais o open source, mas, em contrapartida, tem as desvantagens também, né? E aí, se você fala de uma empresa mais robusta, que tem ali um processo de auditoria, processos que envolvam as outras áreas, por exemplo, quando a gente fala de plataforma digital, pode ser o time de produto com o time de tecnologia, com o time de marketing. Então, precisa entender também se não vai existir um conflito de interesse. Eu tenho aqui a minha plataforma com o CRM, que integra com outra informação e entender se tem esse impacto, né? Se não tem disfunção de informações. Então, é uma coisa muito de sentir o momento ali do seu cliente, sabe? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Tem um ponto que me chamou a atenção, que a gente está discutindo bastante sobre a tomada de decisão de cada realidade ali para ter um entregável de negócio, né? Eu acho que um ponto que a gente tem que observar, até para não parecer que é só uma questão de entrega, que é o principal, claro, o que eu vou entregar para o negócio, mas nós, como tomadores de decisão e executivos de tecnologia, tem que olhar para um outro ponto também, que é a nossa operação. Exato. Né? Então, essas variáveis, elas têm que fazer sentido. E a cultura da empresa e a mão de obra que você tem na própria empresa, ela tem uma influência muito grande nesse sentido, né? O ponto que o Glauco colocou é muito bom, porque se eu vou para uma plataforma mais enterprise, por exemplo, talvez eu não tenha uma demanda tão grande de operação para ingestão de dados. Eu vou ter já ali alguns conectores prontos, eu talvez não precise de um engenheiro de dados full time, eu vou ter alguns aceleradores para isso. Aí o cara que está numa outra empresa, que já tem um viés de desenvolvimento interno, etc., pô, você tem ali um time de galera de Python que mói Python na unha. Pô, por que eu vou gastar para ter uma plataforma como essa se eu tenho competência dentro de casa para poder fazer isso? Então, eu acho que o recado dessa discussão toda é: cada caso é um caso e depende muito do que você tem em casa e do que você precisa entregar. Não tem fórmula mágica. Exato. Essa plataforma é melhor ou desenvolver em casa é melhor. Porque o meu melhor não é o melhor para você. Exato, depende do que você tem e da decisão que você tem que tomar. Então, são alguns pontos que cada um vai ter que tomar a decisão de acordo com a sua própria realidade. Para ajudar esse cara que está ouvindo a gente, eu queria passar com vocês a discutir os cenários e a demanda que eu vou ter em cada cenário. Um ponto que o Pedro colocou que eu achei interessante é a questão da segurança, por exemplo. Estou trabalhando com open source e aí, eu vou ter mais vulnerabilidade? Talvez sim, porque eu vou estar exposto num código aberto e tal. Mas você tem uma outra vantagem, porque por ele ser aberto, você tem a correção minutos depois, horas depois. Mas você tem que ter uma operação para poder observar isso e poder aplicar. Não é ligar para o suporte e falar, estou recebendo um patch automático. Então tem alguns prós e contras aqui que eu queria destrinchar com vocês nesses próximos minutos. Fala, Glauco. Até talvez dando um pouco, colocando como um exemplo, né? E aí eu não sei se
falando até de fato de marcas, né? De players específicos, né? Hoje a gente usa a solução da Confluent, tá? E, se não me engano, acho que há um mês atrás, a gente passou por um incidente. A gente passou por uma ocorrência de algo específico no nosso cluster. A gente só tomou ciência disso, né, porque nós fomos avisados que havia um incidente, de que esse incidente estava sendo tratado e que ele foi corrigido. Inclusive, isso não afetou, de fato, a nossa operação. Então, assim, quando você vê esse tipo de cenário, é óbvio que isso traz uma tranquilidade, fora também a questão de que, quando a gente fala da necessidade de implementar a solução, né, de implementar especificamente o Kafka dentro do nosso ecossistema, a plataforma em si, ela acelera consideravelmente, né? Então, não só por uma questão de recurso técnico, de capacidade de recurso técnico, mas de toda a jornada que precisa ser executada, que precisa ser, de fato, perseguida, que já foi feito por eles, já foi feito por quem está oferecendo isso de maneira empacotada para a gente. Mas, então, assim, traz essa tranquilidade, no entanto, não é que isso não tem um preço. É óbvio que isso tem um preço. Então, assim, tudo isso é bom para mim, está sendo bom para nós, é viável para o nosso negócio hoje, mas, considerando talvez até a questão preço, pode ser que isso não seja uma verdade no futuro. Uhum. Né? Então, acho que é muito difícil a gente dizer, a gente colocar, de fato, o melhor ou o pior, porque isso não existe, mas existe os prós e os contras, existe os benefícios, existe aquilo que a gente precisa considerar. E quando a gente fala de uma plataforma proprietária, de algo que tem esse suporte, que tem esse serviço efetivamente gerenciado, essa tranquilidade, essa possibilidade da gente continuar com aquilo que é mais específico e que é uma necessidade mais próxima do meu negócio e deixar aquilo que não é tanto core, não está tanto influenciando o desenvolvimento do negócio para quem já faz. Mas, num determinado momento, pode ser que isso mude e é importante a gente considerar essa mudança no nível de arquitetura. Né? Então, acho que, olhando também, e até talvez trazendo um outro ponto na discussão, a maneira com que a gente toma a decisão para implementar, para trazer esse tipo de solução para o nosso cenário, ela tem que ser tão fácil e de uma maneira lógica, com um raciocínio, com uma tomada de decisão muito bem estruturada, da mesma forma como a decisão para tirar e a facilidade para tirar este player, para tirar essa solução do meu negócio, ela também tem que ser considerada. Uhum. Né? Então, eu também tenho que trazer e tirar do meu negócio com uma facilidade, da mesma forma. Aí você tocou num ponto, mas eu sei que eu não quero falar. Vou chegar nesse ponto. Eu ia falar sobre essa questão. Quer dizer, eu ia fazer algumas observações, né? O Pedro comentou a questão de estudo sobre esse crescimento e talvez até o interesse de as empresas olharem mais para o open source. O MIT fez um estudo ano passado. O estudo foi mais voltado para a parte de AI, mas ali também tem um fundamento de dados também. E o curioso é que, a grande maioria das empresas pesquisadas no mundo tem apontado realmente para o open source. Exato. Tem o interesse de usar mais open source do que ferramentas proprietárias. Isso eu achei interessante, principalmente olhando, mercados mais maduros como Estados Unidos, Europa, porque eu já, no passado, eu falei com alguns fabricantes sobre o mercado brasileiro
E aqui, de acordo com esses fabricantes, falam que o Brasil tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, das empresas no geral tende a usar o open source sempre. E aí, quando tem um problema, assim, ele só vai para a plataforma proprietária quando tem um problema e, putz, tem que... Ou tem um vazamento de dados. Como aconteceu alguns anos atrás, uma operadora que, cara, vazou acho que 30 milhões de dados, de CPFs, enfim, e o cara estava usando um Elastic open source. Ou seja, tinha uma brecha de vulnerabilidade porque estava usando uma ferramenta free, e aí teve que, correr atrás, enfim. Então, eu acho que também a gente tem um pouco de cultura local das empresas usarem o open source inicialmente e depois, começarem... E aí, a questão toda é que eu acho que não vai mundo, como o Glauco comentou, de, qual é o que eu quero entregar para o meu negócio, para o meu cliente? Está muito mais pautado em, cara, é custo, infelizmente, e fala, tem gente que conhece aqui Python e tal, cara, vamos fazer aqui, baixa open source e vamos que vamos. Então, eu acho que eu tenho um pouco de cultura local também envolvida nessa questão de uso de open source no Brasil, me parece, tá? E seguindo a linha que você comentou, eu vejo muito que muitas empresas novas que vêm adotando essas tecnologias, saindo daquele modo tradicional, vem muito da cultura do Vale do Silício, né? De tentativa ali, de realmente explorar coisas novas que não são propriamente fundamentadas muito no mercado. E quando a gente fala de dados, é uma coisa que ela está muito quente no mercado, a gente já fala há mais de uma década, só que agora que a gente começou a potencializar isso por conta de AI, por conta de cruzamento, hoje a gente já está chegando num volume de dados absurdo. Então, no passado já existia, mas não com a potência que tem hoje, né? Então, se a gente for falar de inteligência artificial hoje, é o que está quente no mercado, né? E aí, quando a gente fala de open source, acho que o Wellington falou muito bem da questão de poder pivotar, né? Então, apareceu uma vulnerabilidade, entendi ali, e aí entra um outro método que você pode implementar de Datadog, de um log que você consegue ali monitorar para entender se os fluxos dos dados das plataformas ali, enfim, sejam open source ou, de fato, proprietárias, como que está gerando isso, né? Então, acho que tem muito essa questão desse estudo também, né? De você explorar e tentar, de fato, né? Então, isso é uma oportunidade gigantesca, né? A nível de mercado que você tem, né? Tem um ponto que eu acho que é importante, que junta o que o Ron falou com o que o Glauco falou. Dessa necessidade que eu tenho de atender e, às vezes, eu não ter essa análise mais a longo prazo e com a consequência do que eu estou adotando, né? E eu, como executivo, eu sempre tenho duas coisas em mente, e aí é pessoal, tá, gente? Não que seja obrigatório, mas eu acho que é um ponto interessante a ser discutido, que é, o primeiro, se eu vou estar preso com esse cara, né? O ponto que o Glauco colocou é perfeito em relação ao lock-in. Eu tenho que ter condições de adotar esse cara hoje e tenho que ter condições de sair desse cara depois, quando eu estiver no nível de maturidade do negócio e que aquilo não me atenda mais. Isso vale para o open source e vale para a plataforma, né? A gente sabe que comercialmente muitas plataformas adotam um modelo de negócio e de tecnologia, você está preso. Isso acontece, né? Isso é normal que isso aconteça, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E o outro ponto que o Glauco citou também, que eu acho que é muito relevante nesse sentido, e aí não é só relevante no sentido de plataforma de dados, mas de adoção de tecnologia como um todo, que é o uso de serviço gerenciado. A gente tem que fazer uma reflexão, né? O que eu estou adotando é core do meu negócio ou é commodity? Eu preciso ter operação para isso? Quanto me custa ter uma operação, como você falou, Glauco? Cara, ter noção da dor de cabeça que é administrar um cluster Kafka? Partição, storage, latência de rede, etc. Será que é tão caro assim ter isso resolvido? Num problema que eu não preciso ter. O que eu tenho que pensar é o problema do meu negócio. É a entrega que eu tenho que fazer amanhã, que vai mudar o outcome do business que eu tô. Meu business não é administrar Kafka.
né? Então, isso é uma coisa que tem que estar na mesa. Exato. E que é uma discussão que a gente tem que fazer, inclusive, para adoção de nuvem. Eu preciso estar na ponta do cabo administrando switch? Ou eu posso fazer isso via uma API e usar o meu tempo para discutir uma entrega do meu produto, etc. Né? Então, isso são coisas que têm que ser levadas em consideração. Não que o open source não entregue isso. Sabe? Tem algumas situações que eu posso ter infraestrutura administrada e posso utilizar uma solução open source, mas é uma discussão que é muito mais complexa do que parece, porque tem várias camadas. Né? E é interessante que você falou que a nível até de organização da empresa em si, é ver se aquele custo que teoricamente é alto está tendo retorno. Né? Então o caixa está ficando positivo. No primeiro momento você fala assim, caramba, está alto esse valor. Mas será que todo o retorno, né, que eu estou tendo em cima disso... E o custo evitado, né? Quanto eu estou evitando de operação aqui para ter esse retorno? Porque às vezes você está fazendo uma economia que não vale o risco, sabe? E aí você falou de... Acho que pegando o gancho, né, que você falou de exemplos mais práticos, né? De projetos que eu já participei. Eu já tive momentos que eu já peguei projetos mais pautados em base de dados mais... como que eu posso dizer? Não relacionais, né? Então, a base ali que de fato consiga consumir e aí você não tem a preocupação de você ficar gerenciando aquilo. Então, é você cuspir informação, talvez uma informação de log, uma coisa ali que talvez você não tenha que fazer um tratamento tão efetivo, que pode ser um data mesh, uma coisa ali mais bruta, e aí vai ter camada de ETL, enfim, e uma camada uma base um pouco mais enxuta, mas que tenha relações e você consiga ter um controle até para tomada de decisão. Porque, no final das contas, a empresa ela quer o quê? Ela quer utilizar esses dados para tomarem decisões. Só que se você não tem uma centralização, você não tem uma normalização, não adianta só pensar na ferramenta. Tem que pensar em todo o processo, desde a ideação, da ferramenta, como está sendo implementado, até chegar no resultado final. Que aí a gente fala que é o data-driven. Então, se a empresa ela consegue consumir, ter a acurácia daquelas informações em cima das ferramentas que foram aplicadas, aí que vem o retorno do investimento que foi feito. Seja... Tem que ser olhado a cadeia toda, Exato. do investimento e o retorno sobre tudo. Né? E eu acho que isso é algo que eu converso até com o Ron, acaba sendo uma ineficiência muito grande em várias organizações. É difícil você gerenciar a parte da ingestão até o final dessa cadeia de tomada de decisão. É muito difícil. Porque você pode ter várias origens de dados, você pode ter disfunções que às vezes não está acordado entre as áreas, ou pode ser um público que basicamente não tem a relação e eles estão falando a mesma coisa. Então, eu acho que também tem esse core de dor também. Às vezes você implementa uma solução que seja simples, que resolva um problema, mas você tem outros, e se você não olhar para o macro e olhar essas ineficiências operacionais, a ferramenta ela pode ser muito boa, só que ela não vai ser assertiva naquele primeiro momento. Né? Então, acho que tem esse cuidado e, pelo que eu venho vindo de mercado, acho que tem essa dor. Um exemplo, se é uma empresa mais processual, ela fala, uma área de negócio, um exemplo, eu preciso da base X. Aí vai passar por DBA, por engenheiro de dados, por dev, enfim. E aí, aquela informação, será que ela está, de fato, garantida que eu posso usar? Ou está vindo de outras origens, entendeu? Então, acho que tem esse apelo de entender essa sensibilização, né, desses dados. Né? Acho que acaba casando com essa questão de plataforma também. A ferramenta, por si só, ela não faz milagre, né? A gente tem que saber usar. Isso é verdade. Independente dela ser... Não adianta você botar uma McLaren na minha mão e botar em Interlagos... Vai ser uma velhinha no semáforo. Exatamente, né? Então, de fato tem a questão do não de só saber usar, né? Talvez até em muitos casos a gente sabe usar, mas também a gente tem um problema que aí a gente volta talvez em alguns dilemas, em algumas dificuldades que eu acredito que seja desde os primórdios da tecnologia, né, de tudo que a gente está falando aqui,
que é a dificuldade que a gente tem em saber, de fato, definir e ter clareza naquilo que é solicitado, né? Daquilo que é efetivamente necessário, que se espera como entrega, né? Então, acho que, independente, eu acredito que está muito relacionado com o que o Pedro disse, né? Independente da tecnologia, independente da ferramenta que está sendo utilizada, se eu não tiver, de fato, muita clareza no que eu quero, nas premissas do que eu quero, se eu não tiver muita certeza do que eu espero como resultado final... O famoso escopo. Exato. Exatamente. Se eu não tenho um escopo claro, definido, que Famoso normalmente escopo. a gente nunca tem, cara, de nada adianta uma capacidade de execução muito alta. Né? E vou colocar uma cereja do bolo dessa questão do escopo, viu, Glauco? Que é uma coisa que eu, como arquiteto, sou o cara mais chato do mundo para discutir isso. Uhum. Qual o roadmap do produto? Qual a visão de futuro desse produto? Como esse produto tem que estar daqui a 5 anos? Né? Porque eu posso ter um escopo hoje. Né? Às vezes nem tenho de hoje, mas às vezes eu tenho um escopo de hoje. Hoje eu preciso disso. Tá, mas daqui a 1 ano você vai precisar do quê, caso esse produto escale? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Porque eu posso me preparar para isso. Porque pode ser que hoje eu tenha uma realidade, mas eu tenho que ter os alicerces, eu tenho que ter toda uma premissa para a tecnologia dar escala para o negócio. Se você não me fala o que você quer daqui a 5 anos, qual o potencial de escala desse produto, pode ser que daqui a 2 anos eu fale, cara, a tecnologia parou aqui. Agora a gente tem que trocar essa tecnologia. E a gente vai ter um esforço de substituir essa ferramenta, porque não sabia que a gente tem uma escala tão grande nesse médio e longo prazo. Então, ter essa visão de negócio, de para onde vai o negócio e qual a escala que eu estou lidando, é importante até para eu poder saber, eu vou continuar tendo uma operação. Hoje eu tenho 3 caras de Python, amanhã eu tenho que ter 5, 6, 7, 10. Então, será que eu não posso ir para uma plataforma já hoje que me dê condições de escalar para o futuro? Qual é a ambição da empresa? Né? Isso é um ponto também que tem que ser levado em consideração, justamente para não ter overhead de operação e etc. Né? Agora, um ponto que eu queria trazer aqui também, vocês acham que empresas tradicionais elas tendem a manter no open source e as digital native já tem mais esse drive de, cara, como a gente já falou aqui, bicho, eu não tenho que me preocupar com gerenciar cluster, nada. Bicho, eu tenho que focar no negócio. Vocês acham que isso... eu acho que isso é uma consequência, tá? Desculpa te interromper, mas eu acho que isso é uma consequência da própria... muito da natureza desse negócio, da característica desse tipo de empresa. Né? Então, como elas já nascem, de fato, muito mais enxutas, né? Muito mais... enfim, com uma carga menor, uma expectativa de uma carga menor, de uma eficiência operacional, uma expectativa de uma eficiência operacional maior, já é mais natural você caminhar para aquilo que, de fato, não é core do seu negócio, né? Para aquilo que é mais commodity, né? Para você caminhar para um... Cara, isso daqui não é responsabilidade minha, cara. Vamos olhar para os players que tem aí, vamos ver quem consegue me ajudar, quem consegue, de fato, me oferecer isso já como uma solução empacotada, né? Então, na minha opinião, eu acredito que isso é muito da característica, né? Já é muito mais consequência do que, de fato, uma orientação, né? Eu acho que é assim porque tem que ser assim. Sim. Antes de ouvir o Pedro, eu quero fazer só um adendo aqui, um parênteses. Porque vamos separar os sacos de gatos aqui. Eu acho que tem o serviço gerenciado e tem o serviço enterprise. As empresas que são cloud native, que já nasceram no boom da cloud, elas estão acostumadas, de fato, por cultura de lidar com a necessidade de negócio e não ficar lidando com commodity, de ir para o serviço gerenciado. Porque elas nasceram na nuvem, elas sabem fazer isso. Né?
Por outro lado, elas têm uma sensação de controle um pouco maior sobre o que está desenvolvendo e elas não são tão familiarizadas com plataformas enterprise, né? A empresa tradicional é o contrário. Ela não é uma digital native, mas ela gosta da segurança de vou te contratar essa plataforma, você me dá seguro, qual que é o SLA e tal, e já pega aquele pacotão que custa uma fortuna, né? Mas ela tem uma cobertura diferente, né? Nem sempre esses caras estão correlacionados. Nem sempre o enterprise é um gerenciado ou vice-versa. Perfeito. Né? Mas a empresa que ela é digital native, ela sem dúvida nenhuma, ela vai sempre pelo caminho gerenciado. Né? Ela vai lidar com um problema que ela quer resolver. Mas o enterprise seduz a empresa tradicional. E eu acredito também, né, que ela vai seguir esse tipo de empresa, né, essa empresa que tem essa característica, ela vai seguir por esse caminho de terceirizar, de colocar a responsabilidade em um parceiro. Eu acredito que também até um certo momento. Até o momento onde ela entender que aquilo ali já deveria ou deve fazer parte do próprio negócio. Né? Então, ele passa a ser algo já tão inserido dentro da necessidade do próprio negócio que começa a falar, cara, beleza, principalmente quando a gente fala de dados, né? Então, o dado, né, ele é um ativo do próprio negócio. Então, não dá para eu simplesmente delegar e colocar isso, terceirizar a responsabilidade com relação à gestão, com relação à manutenção desse ativo para uma empresa, visto o quão estratégico ele é para o próprio negócio. Então, eu acredito que pode chegar num momento onde, reavaliando, né, e colocando muitas vezes isso em discussão, se identifique a necessidade de absorver, de colocar isso já num outro cenário. Né? Então, acho que, enfim, acho que muito do que a gente está dizendo, né, é que nada é definitivo, nada é só por mais comum que seja essa conclusão, né, de que nada é... É o famoso depende. Não tem fórmula mágica, tecnologia, né? Não tem receita de bolo. A gente adora o depende. Né? Tem um ponto que eu acho que a gente não comentou que talvez pode ser super importante. Não um processo ali que a gente teve de aculturamento pós-pandemia, né? Que a gente entrou mais no digital, né? Antigamente a gente tinha mais processos que eram mais processuais, mais físicos, né? A própria infraestrutura se tornou mais forte, o cloud nesse período. E tem um processo de aculturamento de sistemas legados, né? Então, quando uma empresa ela já tem ali pré-estabelecido um sistema, seja... acredita até mais uma plataforma mais que não seja open source, né, que seja proprietária, e você fazer esse processo de aculturamento, como até o Glauco comentou, de o dado seu ativo ali, como que você prova o valor em cima desse novo recurso? Então, eu acho que esses vieses eles são um pouco difíceis quando você tem esse processo de troca. A gente está falando de entender qual que seria a melhor solução, mas se a empresa ela já tem algo estabelecido e você quer provar valor em cima de outro recurso, às vezes é muito difícil se a empresa ela é muito processual, se ela já tem metodologias antigas, né? Então, eu acredito que esse processo também é bem complexo de você conseguir implementar, porque não é só você falar de tecnologia, não adianta a gente ser tão técnico e chegar lá o Python, o Databricks, uma camada mais técnica. Você conseguir de uma forma mais tangível explicar ali para o seu cliente final que aquela solução vai atender ele, né? Então, tem esse paralelo também que às vezes acaba acontecendo. Já passei por experiências também que foram bem complexas de você conseguir provar valor em cima daquela tecnologia e no final você entregou uma pontinha e ainda não foi o suficiente para provar que aquilo poderia ser uma melhor solução. Né? Até porque também é um ponto que a gente
falou aqui, né, mais de uma vez essa questão de definição, poxa, olhar o business, né, cliente e tal, mas na prática a gente sabe que isso não é bem assim, né? Porque tem os conflitos, né? A área técnica com a área de negócio, porque um não entende o outro, porque o cara... E aí pegou aquele vídeo que está se popularizando aí do cara, falou, pô, mas agora o ChatGPT, eu vou lá, não precisa mais de cara de tecnologia, porque agora o ChatGPT faz tudo por mim. Enfim, então tem esse desafio nas empresas também de fazer, enfim, que as empresas, que as áreas se entendam. Exato. Num bem comum que é o cliente final, é um negócio que, sem o negócio prosperar, obviamente nada vale, né? Mas, obviamente, tem que ter o time de tecnologia, tem que pensar na plataforma, tem que pensar investimento, retorno, o que vai trazer para o negócio, para a empresa. E quanto maior a empresa, maior a gente tem essa questão de conflito de empowerment, né? Então, o cenário que o Glauco colocou em discussão desde o começo, ele é muito bom e ele funciona muito quando você é o único cara que tem a tomada de decisão sobre aquela plataforma ou aquela decisão de tecnologia. E geralmente em empresas menores isso é mais fácil. Exato. Né? E quando você está falando de uma empresa mais robusta, que tem várias lideranças, várias diretorias, às vezes você de tecnologia é surpreendido por uma plataforma rodando numa área X, sim. Porque lá também existe um diretor que também tem uma autonomia, que comprou aquela plataforma e, enfim, entra toda essa questão do conflito e da governança da empresa como um todo. Bastante comum, aliás, isso, né? E que é muito comum. Porém, é um problema que não deveria acontecer. Exato. Né? É que assim, eu até... Não é discordando, acho que muitas vezes pode ser sim um problema, mas... se de fato, e aí é o ponto onde eu volto também na questão do processo, né? Se o processo ele foi claro, ele foi transparente e foi seguido dentro daquilo que visa garantir o melhor para a instituição, aquilo que está rodando lá pode... Eu tenho que acreditar que é o melhor para o negócio. Porque nem sempre. Não, eu concordo. Eu concordo que a teoria... As muitas suas premissas vezes, são ótimas, mas nem sempre elas são cumpridas. Na prática, eu entendo. né? Eu entendo que a teoria muitas vezes... Chegamos à polêmica, Ron. Tava esperando esse momento. Finalmente prática, chegamos no ponto da polêmica. A teoria na prática, ela não ela pode ser um pouco diferente, né? E eu não vou nem te dizer que são pessoas diferentes com informações diferentes. O diretor que contratou, para ele, é o melhor que ele está fazendo para o negócio. Então, mas se ele... Com a informação do cara da tecnologia, talvez não seja. Então, são duas pessoas que, com a visão e com a informação de cada um, é o melhor. Então, mas se ele tomou a decisão único exclusivamente baseado na opinião ou no processo de decisão daquele diretor específico e não considerou a área de tecnologia, o que houve é falha no processo. Então, o processo não foi consistente. Alguma coisa está errada. E é justamente o que eu estou querendo colocar, né? Então, assim, se eu garantir que o processo foi seguido, se esse processo ele é transparente, se há uma governança em cima disso, eu tenho que acreditar que aquilo que foi colocado, aquilo que foi decidido, ele é a melhor opção para a empresa. Agora, o ponto que aí eu acho que é muito no caso que você colocou. Se houve uma decisão unilateral, não baseado, de fato, numa decisão sólida, numa decisão com um processo dedutivo, de fato, cumprido, cara, então, eu tenho falha no processo.
eu não tenho falha na adoção da ferramenta em si. O meu problema ele é muito Sim, antes. claro, Ele tá muito... Ele é anterior à tecnologia que foi aplicada, a ferramenta que está lá rodando, que está sendo utilizada. Ele também é consequência de algo anterior que não está muito bem estruturado. Sabe qual é o problema, Glauco? Enfim, não quero abrir esse capítulo aqui nesse episódio, senão a gente vai até amanhã, até porque a gente já discutiu isso no outro episódio anterior, que a gente estava falando sobre vou deixar até o card aqui, sobre a declaração do nosso amigo Sim. lá na Febraban, né? Mas o ponto é o seguinte, essas coisas crescem quando assim, e não é um julgamento, tá, gente? Se a TI não atende, pô, às vezes a TI é ótima, ela faz o esforço e tal, mas às vezes está subdimensionada. Enfim, se ela não atende, abre margem para esse tipo de decisão, esse tipo de aquisição. Exato. E às vezes o que acontece é exatamente isso. Eu concordo contigo, Glauco, no ponto de que o processo não funciona. E às vezes o processo às vezes não é exatamente o funcionamento do processo, mas a abrangência. Que às vezes a empresa cresce e uma diretoria está longe da outra. E a comunicação não flui tão bem. Uhum. Então o cara lá na ponta, ele não sabe que existe uma área de dados que já faz o que ele quer. Aí para ele pedir um dashboard para importar aquele dado para o data lake dele e ele ter aquele dashboard, ele tem que cumprir uma série de etapas, que é o processo que a gente gostaria que tivesse, mas não dá a escala que a empresa precisa mais. E o cara precisava ter o dash para tomar uma decisão no mês seguinte. E o prazo para entregar o dash é 6 meses. Aí aparece um cara bonito, bem vestido, na porta da empresa, com PPT colorido, e fala, você quer um dash? Olha a minha plataforma, que legal. Só me dá acesso a essa base, assina esse contratinho aqui, o dash está na sua mão amanhã. Entendeu? E assim começa a crescer os shadows, né? Exato. E justamente porque não tem alguém, e a maior falha disso tudo é que não tem alguém olhando para o todo. E para mim é falha do comando executivo. A governança. Sim. Governança executiva. Pô, tem um diretor daqui que precisa de um negócio e aqui a gente não está atendendo. Como é que a gente faz isso? Aí você tem 2 caras empoderados usando o dinheiro da empresa para cada um resolver o seu quadrado. Aí começa a raiz do Ou seja, né? não é um problema só de uma área, né? Então, um diretor que queira resolver o problema dele ali em específico, pode ser que seja uma área, um problema macro, né? Que envolva as outras áreas. Acho que esse é o ponto, né? O conflito de interesses ali, né? A maturidade de cada ponto ali que entende que precisa avançar, só que depende de outras áreas, tem dependência, não tem a tecnologia ali efetiva naquele momento. A gente tem que partir do pressuposto que cada um está querendo fazer o melhor para a empresa. Exato. Com as condições que tem. O cara está sendo cobrado, tem que entender, tem que resolver um problema. Ele não consegue resolver porque uma outra área não atende ele, né? Mas enfim, eu não quero abrir esse parênteses aqui porque a gente já discutiu, está aqui o card, que é uma discussão muito boa. Mas voltando para a plataforma, né? O que vocês imaginam sobre o uso das plataformas que nós temos hoje no mercado? Podemos dar o nome para os bois, tá? Se quiser. Eu até vou aproveitar a pergunta para complementar, talvez, e colocar o meu ponto com relação até o que o Ron falou anteriormente, quanto talvez a uma orientação mais brasileira ou das instituições brasileiras em adotar o open source como uma preferência, né? E aí eu até coloco talvez uma pimenta aí na discussão, que é o custo que a gente tem hoje, que é muito diferente, o custo Brasil, o custo Sim. de trazer solução para o Brasil, que é muito diferente de utilizar e de ter essas soluções fora do Brasil. Considerando que a maioria dessas plataformas elas não são, de fato, brasileiras, não estão instituídas, não tem uma base instituída no Brasil, muito dessas plataformas elas recorrem no custo da importação do serviço.
né? E isso, inevitavelmente, né, a gente está falando de 50% a mais do valor da plataforma aplicado para você, de fato, trazer, nacionalizar e conseguir efetivamente utilizar esse serviço aqui no Brasil. Né? Então, isso, por si só, né, já muda o jogo. Né? Já muda completamente a conversa. Né? Já muda completamente o jogo. Né? Então, a gente... Quando a gente fala, né, em adotar esse tipo de ferramenta, a gente também tem que ter muita clareza com relação ao que se espera e ao momento em que nós estamos, porque, inevitavelmente, a gente vai falar de um custo maior. Não só pelo custo, de fato, do serviço prestado e obviamente, quem está empreendendo, quem está oferecendo esse serviço, ele visa um resultado, né? Mas também pela carga, pelo custo que a gente tem hoje de importação, né? Disso como um serviço, pela nacionalização desse serviço aqui no Brasil. Então, isso é um argumento, um ponto a ser considerado sim, também. Super. Porque só adicionando, você traz, nacionaliza. Aí você tem que rodar numa região, se você rodar, obviamente, em cloud, você tem que rodar numa região no Brasil. Aí, mais um custo, porque rodar no Brasil é muito caro. Dependendo do serviço, principalmente dependendo do serviço financeiro, você tem que atender algumas regras, por exemplo, do regulador, né, do Banco Central, para poder, de fato... Aí você precisa ter um componente, mas eu não posso rodar em rede pública, tem que ser uma rede privada, você tem que contratar um VPC Peering. Adiciona mais. Então, realmente, quando você coloca isso na ponta do lápis, cara, fica um investimento muito alto. E aí realmente fica difícil conseguir justificar, né, da tua diretoria... Mas em defesa, Ron, até por ser um cara, quem estava falando de vieses, né? Eu tenho um viés muito grande por serviços gerenciados, porque eu acredito que o papel do executivo de tecnologia é entregar a tecnologia para o negócio. Exato. E não fazer operação de serviço de commodity. E, na maioria das vezes, na minha visão, a gente falha, nós executivos de tecnologia, falha numa coisa chamada TCO. Você dificilmente consegue saber qual é o seu custo total de operação para um serviço que você está comparando e achando que é caro. A gente tem uma falha muito grande. São poucos executivos que eu conheço que, cara, eu sei o TCO da minha operação para esse tipo de serviço. Porque tem muito do intrínseco, ainda mais quando você fala de operação mais rudimentar ali com data center, etc. Tem custo afundado já, tem funcionário CLT que já está contratado, o cara tem uma dificuldade de fazer esse rateio e conseguir ter o TCO daquilo, tá? E na outra mão você está falando ali de um custo empacotado, prontinho ali, que está redondo e que você... E aí, aqui tem um mar de custo diluído. Você tem um custo muito grande de operação, mas que você não sabe muito bem onde está tudo, né? Aí quando você fala, eu vou ter um Kafka gerenciado. Mas custa tudo isso? Mas quanto está custando aqui? Não sei. Porque eu estou cuidando aqui, tem 5 caras fazendo isso e tal, e o cara não faz só isso, faz aquilo. Então, o exercício de fato, de saber o que é o TCO e quanto é o TCO de cada cadeia de valor, de cada serviço que você cuida, é essencial nessa discussão, cara. Porque a gente não compara banana com banana. Exato. Sabe? Concordo. E assim, quando você... Eu acho que o ponto que você colocou, né, de que quando você deixa claro esse custo, porque ele já vem empacotado e já vem numa linha única, né? Não tem uma necessidade de distribuir, de ver aquilo que de fato é compartilhado, aquilo que não facilita muito, né? Facilita muito você ter isso de uma maneira muito mais fácil e também confiável, né? Isso, com certeza, é um fator, né? Eu acho que
a gente acaba optando, né, também por não entender ou não conseguir chegar na matemática do que seria o contrário. É óbvio que dentro daquilo que é mais nítido, mais claro, né, muitas vezes até se você colocar esse custo que é mais nítido, mais claro, se você colocar na balança, você já vê uma clareza, você já tem uma clareza ali, né, com relação à diferença, né? Enfim, mas acaba sendo uma opção muitas vezes mais fácil, né? Tem um ponto também, Glauco, que falta nessa discussão executiva, na maioria das vezes, que a gente discute muito o custo de ter. Quanto custa essa plataforma? Quanto custa eu adquirir isso daqui e ter essa commodity? Mas a gente nunca discute o custo de não ter. Então, tá bom, vou fazer isso em casa, então. E se isso aqui me dá um problema? 1 ou 2 dias de indisponibilidade no meu negócio, quanto custa? Não é só o custo de tecnologia, é o custo efetivo de negócio. Você deu o exemplo do incidente que você teve com a plataforma do Kafka. Quanto custaria você mobilizar todo esse time e ter horas de indisponibilidade com o negócio parado? Eu acho que até pensando numa visão de escala, né? E aí eu acho que é onde tudo isso faz sentido, por exemplo, principalmente no meu caso, eu teria que ter um especialista, né, disponível, por mais que não fosse efetivamente de 24/7, mas disponível para atender 24/7, para conseguir identificar, conseguir entender o que estava acontecendo, para daí a gente... Mas aí você concorda, para você acionar esse cara, você já estava indisponível. Sim. Você já estava tendo impacto no negócio, né? Sim, com certeza. Então, o custo de garantir a continuidade do negócio, né, ele também é muito alto, né? Então tem que ser considerado, né? Então, e aí eu acho que, voltando até também no início da nossa discussão, tudo isso são premissas, tudo isso são argumentos que devem ser colocados dentro do processo de decisão. Então, se isso não foi considerado, se isso não foi efetivamente colocado em pauta, né, colocado em questionamento durante o processo de decisão, a possibilidade de ter tomado a decisão e de ter sido simplesmente uma sorte de ter ido para uma solução gerenciada, para uma plataforma de fato gerenciada ou não, tá em jogo, né? Tá aí totalmente em jogo, em questão, né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Queria ouvir um pouquinho de vocês do que a gente tem no mercado hoje. De plataforma. Uma, o Glauco já comentou, da Confluent, né? Eu já fui usuário também em vidas passadas da Confluent. E eu queria falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens aqui do que a gente entende hoje dessas plataformas, né? Uma coisa, quando a gente falou da Confluent, que a gente estava até falando sobre serviço gerenciado, etc., que eu acho um ponto de destaque muito bom, a questão, claro, além da gente ter um
um cluster Kafka gerenciado, que é uma operação muito, muito difícil, muito custosa para a infraestrutura, né? Questão dos conectores. Cara, o que você poupa de desenvolvimento com conector... É muito bom. E assim, até eu acho que até destacando isso, talvez valha a pena a gente também, inclusive, diferenciar um pouco quando a gente fala de serviços gerenciados, né? Eu entendo que, lógico, quando a gente fala de Confluent, a gente está falando de um serviço gerenciado, mas de um pacote, de uma solução que é muito mais completa, por exemplo, do que se você falar do mesmo serviço gerenciado, o Kafka, por exemplo, gerenciado numa AWS, numa Azure da vida. Uhum. Então, assim, são serviços completamente distintos, né? E aí eu acho que entra também no ponto que que a gente trouxe aqui no início, que é talvez até uma visão um pouco mais próxima do que eu, pelo menos, reconheço como plataforma, né? Então, ele está ali como uma plataforma, ele de fato suporta, ele te dá uma infraestrutura, ele te dá uma robustez para que você consiga construir o seu negócio, né, em cima dessa estrutura com muita confiança, com muita segurança, né? Então, eu acho que, inclusive, também é importante, eu acho que para quem está ouvindo a gente diferenciar e deixar claro, né? Tornar explícito que há uma diferença, né? Então, o nível de exigência, quando você opta ou quer contratar isso, indo mais específico para o Kafka numa AWS, é completamente diferente. Eu posso te falar isso por experiência do que colocar uma ferramenta como a Confluent aqui. Sim. Cara, é um nível de abstração, vamos dizer assim, que é muito grande. É muito bom. Que, inclusive, a experiência é completamente diferente. De fato, tanto que chama Confluent Platform, né? E diferente de você instanciar um objeto Kafka, por exemplo, no AWS ou no Google, etc., que é só objeto de mensageria. Eu dei o exemplo da Confluent como primeiro, justamente porque eu já ganhei muito apoio executivo, levando essa questão dos conectores como um custo evitado de CAPEX para você... Como é que você paga aqui essa plataforma, mas se eu tiver só o serviço gerenciado ou um Kafka aqui internamente, eu tenho que pagar um desenvolvedor para fazer pooling na base de dados e escrever na fila do Kafka. Toda vez eu vou ter que fazer esse tipo de demanda. E aqui eu tenho isso pronto. Tem um canivete suíço aqui que resolve isso. Então, do ponto de vista executivo, de business case, de negócio, de custo, atende, você resolve. Eu acho que só, até de certa forma, concluindo... Um abraço para a Confluent. A gente está falando tudo isso e até a gente pode dizer, isso não tem preço. Não, tem preço, sim. Tem preço, ou se tem preço. Então assim, a gente tem que, de fato, entender, de fato, considerar isso no momento, né? Naquilo que você efetivamente precisa entregar, naquilo que é esperado para o seu negócio. Você pode estar no momento da sua empresa que é melhor você contratar um dev, mandar o cara escrever num Kafka e um abraço, cara. Agora, depende do lead time, do teu momento de negócio, tem uma série de fatores, né? Para a gente, e aí até falando desse processo decisório, um ponto muito importante foi a questão do time to market, né? Tipo, de fato, daquilo que a gente estava construindo e que dependia da solução, dependia da ferramenta, e a gente não tinha disponibilidade, a gente não tinha o tempo necessário para construir isso de uma maneira diferente, né? Mas aí, até também voltando na questão de lock-in, né? A gente precisa também ter muita ciência, né? Estamos adotando, mas estamos adotando com muita parcimônia, com muita consciência
do que está sendo feito, né? Então, acho que isso dentro do roadmap de tecnologia, nem tanto como um roadmap de produtos, vamos dizer assim, você ter essa visão, você ter essa clareza, ela é extremamente importante. Pedrão, sua visão Boa. sobre plataformas. Eu não sei se partindo desse pressuposto que eu quero seguir agora, vai ligar um pouco dessa parte de plataforma. Pensando primeiro no macro ali, entendendo se a empresa ela tem mais um pilar de data-centric ou data mesh. Ou seja, então eu tenho uma malha de dados, eu tenho várias áreas que consomem dessa informação e eu não posso centralizar porque isso vai gerar gargalos, né? A comunicação dessas informações, elas não vão ser tão eficientes. Então, fazendo um paralelo, né, de um cenário hipotético, né, se eu tenho uma plataforma, não a plataforma de dados, mas uma plataforma X, que consome esses dados, eu preciso primeiro entender qual que é a tecnologia que eu estou utilizando ali para back e front. É Node? Enfim, é TypeScript? Ou para a parte do front é React? Ou é Node? Então, entendendo essas disfunções, né, de qual é a melhor tecnologia. Na parte de dados ali no back-end, entendendo se eu vou utilizar um Type ORM para um relacional ou utilizando um Elastic ou um Dynamo, que eu tenho outras bibliotecas que eu consigo utilizar para montar queries, para fazer consultas. Então, pensando num cenário hipotético agora, se eu tenho uma plataforma que eu consuma ela e ela for uma base de dados não relacional e eu estiver utilizando Elastic ou Dynamo, como que eu tenho que montar os lambdas? Será que é um lambda só? É vários lambdas para conseguir conectar? Porque imagina que essas bases elas não são conectadas. E eu, nessa plataforma final, eu vou consultar essas informações. Como que eu faço para poder trazer essas informações? Será que é mais custoso eu ter um não relacional do que ter um relacional num Postgres ou numa instância RDS, né? Que hoje a gente tem ali o RDS como pilar ali na AWS, né, em cloud. Aí você tem abaixo nível o Postgres ali, e tem outros, né, recursos que você pode utilizar ali para o relacional, MySQL, enfim. Então, acho que tem esse ponto de sensibilização também, né? E aí eu acho que já não envolve tanto a organização e a área de negócio, sim a área de tecnologia. O head que está ali à frente, entender qual é a melhor solução que ele pode conversar com um time para ver qual que faz mais sentido. E aí, eu sei que talvez eu esteja fugindo um pouco da parte de dados, porque as coisas meio que se conectam, né? Então, falando de cenário hipotético, que tem uma plataforma, que tem as tecnologias de back front, tem a parte de infraestrutura, os lambdas, os Datadogs implementados, enfim. Ou até, possivelmente, essa plataforma ela tem integrações com outras bases, né? Ou seja, eu estou conectando com uma outra ferramenta que eu preciso consumir essas informações. Então, como que eu faço essas integrações? Será que eu utilizando nesse meio do caminho soluções open source faça mais sentido? Ou eu pego um pacotão de uma plataforma proprietária e implemento toda essa camada dentro dele, né? Eu tive amigos também que vinham implementando soluções para... Sabe o Telegram, né? Ali quando você... Não sei se vocês já viram, obviamente, né? Que tem ali uns botzinhos, né? Quando Sim. você faz as perguntas. Já fiz umas brincadeiras lá. Então, por trás daquilo lá, tem uma arquitetura por trás. Tem, às vezes, big queries, machine learnings, que às vezes pode ser não tanto de sistemas proprietários, mas de open sources, né? Então, na questão do Kafka, às vezes a empresa ela não quer gastar com Kafka. Ela implementa outro sistema de cache de scraping ali, de coletar as informações. Um exemplo, eu quero olhar para o mercado de ações, né? E como que eu faço para esse bot eu conseguir essas informações? Da onde eu tenho que coletar essas informações? Tenho que fazer ETL? Uso Glue, não uso Glue? Pensando em AWS ou na Azure, que é paralelo? Então, deixa eu pegar esse teu ponto, Pedro, até para poder provocar vocês aqui. Quando a gente pensa assim, de uma forma mais componentizada, como você está falando, uso o Glue aqui, eu olho para... Eu estou meio que indo tailor-made aqui na minha solução. Como vocês veem isso versus, por exemplo, um Databricks, que ele já traz um frameworkzinho
ali meio que formatado para você. Você tem aqui a tua Silver, Bronze e tal, ouro. Você dá 2 cliques lá, tá aqui o teu Data Lake Warehouse. Te conduz à solução. Isso, o cara traz a adequada, solução. Você perde um pouco dessa flexibilidade. Exato. Que eu, como arquiteto, adoro. Eu sou o cara, eu vou usar. Aqui eu posso usar isso e tal. Mas se eu trago um Databricks, por exemplo, eu não vou dizer engessado, porque tem uma grande flexibilidade ali no uso, de acordo com o caso de negócio que você está trabalhando. Isso não é uma crítica. Mas ele já traz um framework de trabalho. Exato. Já traz ali uma disciplina, né? Por exemplo, você vai trabalhar com data e tal. Independente de você ter um data mesh por trás, você vai trabalhar em gestão, naquela camadinha de barramento do Databricks, para fazer a ingestão de dados, vai passar pelas camadas. Isso pode ser bom para algumas empresas, que não tem ali um head de dados ali já preparado para fazer isso. Pode não ser tão bom para outras, Exato. como o caso estava falando de você ter coisas mais personalizadas. Eu acho que essa é a essência do que a gente está discutindo, né, cara? Sim. Quando que eu trago isso, e a gente volta para a tomada de decisão que o Glauco bem colocou, né? Quando que eu trazer essa forminha pronta aqui, como um Databricks, Snowflake, e eu acho que o grande ponto dessa discussão são plataformas que me trazem uma forma de trabalhar embutida, me trazem um framework, né? E muitas vezes eu acho que esse tipo de, até generalizando, né, esse tipo de plataforma, ele está associado a um processo inicial, a um processo onde há uma necessidade de acelerar, e que quando você evolui dentro da utilização da própria plataforma, você começa a identificar algumas deficiências, identificar algumas oportunidades que você se sente um pouco limitado, né? Então, acho que muitas vezes, né, a solução ela vem pelo aspecto de que, cara, para eu sair do outro lado neste momento, e talvez o Databricks ele tem essa característica, né, de, cara, eu preciso, neste momento, instalar. Eu preciso trazer essa cultura, preciso trazer essa experiência, de fato, para a minha instituição, para o meu negócio. Aquilo que te acelera em algum momento, no outro pode te segurar. Exatamente. E aí, inevitavelmente, a gente vai falar da questão do lock-in, da questão de você, ao adotar essa solução, inicialmente adotar essa solução, a gente garantir, né, um desacoplamento para que você consiga evoluir de uma maneira muito sadia. Né? Então, agora, vocês acham, até a opinião de vocês, uma empresa que quer se tornar orientada a dados, ou seja, tomar decisão orientada a dados, ela necessariamente tem que estar conectada ou tem que estar usando uma plataforma de dados para isso? Ou vocês acham que isso não está necessariamente ligado? Vou botar aqui uma placa bem grande assim, ó, para apertar o botão vai parecer grande. Depende. Porque a solução é a resposta padrão para tudo, mas por favor. Pedro. Não, imagina. Foi engraçado. Na minha humilde opinião, acredito que não, porque depende muito, né? Aí volta, né? Tá vendo? Automaticamente eu falei, depende. Nem sempre as organizações vai ter um time de dados, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de Databricks, né? Se eu tenho um time muito pequeno, que talvez precise olhar mais ali para o tático, né? Chegar até o estratégico, será que se eu tangibilizar essas ferramentas mais open source que precisa de gastar um tempo a mais para planejar e pensar como montar e parametrizar elas, será que faz mais sentido naquele primeiro momento? Talvez o Databricks que já tem algo ali, pode ser até que seja mais caro, mas que seja robusto, é algo que você parametriza e você já entrega e aquilo você não precisa mexer mais. Obviamente, talvez em algum momento tem que ter uma manutenção. Então, a questão do depende, eu acho que é um pouco talvez dessa maturidade, da quantidade do time que está ali. Se já é um time já maduro, que tem uma área de fato de dados, eu imagino que a nível de mercado não são todas as empresas que têm um time de dados, talvez tenha uma pessoa
de negócio que faça BI, ou talvez uma pessoa que só talvez faça transformações de ETL e entregue esse resultado para um cientista. Então, eu vejo que essa área de dados está muito mergeando para isso, né? Áreas novas crescendo, então a gente tem aí no mercado cientistas, analistas, engenheiro de dados, mas estão surgindo analytics engineer, que são pessoas que montam pipelines. Então, depende, acho que, muito do core da empresa, né? Eu acredito que seja isso. E aí, Ron, quando você fala da necessidade de uma plataforma, você está querendo dizer de uma necessidade de uma plataforma já empacotada, de algo já mais estruturado, assim como a gente comentou, deu o exemplo anterior da Confluent? Se de fato isso é necessário. Pensando de novo, eu quero me tornar uma empresa agora orientada à decisão a dados e como é que eu faço isso? Tô me coçando aqui para falar, mas eu vou segurar e esperar o Glauco. Não, assim... e assim, até eu acho que até um pouco do que você falou anteriormente de gosto, né? E aí, olhando, talvez todos nós aqui sejamos pessoas técnicas, né? de origem técnica. Então, é muito mais legal quando a gente faz algo por nós mesmos, né? Tipo, eu acho que aquele sentimento de criação... olha que legal, tá rodando. Eu fiz que eu não sei vocês, mas foi o que me atraiu para o mundo de tecnologia. Ele aflorece quando a gente parte para um caminho desse de que, cara, eu fui capaz, eu que fiz isso acontecer. E você tem que ser apaixonado pelo problema também, né? Só que aí entra justamente o outro ponto, né? Tirando esse viés, né? Tirando a questão do que é legal, o que não é legal, né? Deixando o que é legal talvez para a gente fazer em casa nos nossos finais de semana, né? da meia-noite às 6, enfim, olhando para o que é o negócio, né? Para o que o negócio de fato pede, o que ele precisa. Eu acredito que, em muitos casos, há uma tendência, principalmente quando se fala em acelerar, né, em trazer velocidade, em implantar, em efetivamente você até, muitas vezes, promover um conhecimento, uma expertise que você não tem. A plataforma ela é inevitável, né? Assim, você pelo menos... colocar ela como opção, ela é inevitável, né? E aí pode ser que por uma questão de custo, por uma questão, muitas vezes, de não sabermos avaliar e comparar o custo de uma maneira correta, pode ser que a gente conclua e chegue a uma conclusão enviesada, né? Mas, na minha opinião, é inevitável você considerá-la. É inevitável você entender que existe essa opção e essa opção, com certeza, ela vai te trazer ali uma série de benefícios, uma série de avanços, de recursos que, se você for para o seu lado mais sentimental, você pode se perder, né? Enfim. Entregando aqui pro Ron o cargo de host, eu vou me colocar como convidado agora para dar minha opinião. Ron, se você me der um cluster Kubernetes e 3 bases Postgre, eu te entrego um Data Lakehouse. E me dá só uns pods ali com armazenamento e com Python, a gente monta essa arquitetura e isso vai funcionar. Agora, em quanto tempo e qual o custo de operação é outra história, né? Então, tudo é possível de você fazer da maneira mais artesanal e tailor-made possível no mundo. Pode ser que eu esteja no momento da minha empresa que eu não consigo pagar uma plataforma, eu não tenho uma complexidade de dados muito grande. Sim. Eu posso colocar um DataVis lá na ponta super simples e ter 2 camadas de dados aqui, trabalhar essa ingestão de uma forma primária e estou entregando valor para a empresa, pode ser. Agora, conforme eu for aumentando a complexidade de negócio, a minha necessidade de entrega e o meu lead time está cada vez mais curto,
eu tenho que começar a pensar que a minha operação não vai suportar isso. E aí talvez isso vire commodity e eu tenha que ir para uma plataforma. Que aí eu vou ter menos custo de operação, eu vou ter mais agilidade, etc. Então, entregar para o negócio, cara, você entrega se você tiver 3 buckets com CSV. Exato. Ali, você faz. Agora, ao custo do que e em quanto tempo, entendeu? É isso que é a balança que a gente tem que pesar, né, Pedrão? Isso. E eu ia falar depende de novo, porque... Depende. Não estou levantando isso como muleta, mas... Mas é muleta nossa. E é... Tudo bem, né? E tudo bem. Tudo Ela bem faz ser parte. Eu acho que tem o ponto que, quando você estava falando, eu estava pensando, muito que quando a gente pensa no problema, né, o que você falou assim, como que uma empresa ela começa a se posicionar com uma cultura de dados, né, tomada de decisão. É muito entendendo, num primeiro princípio, se eu quero resolver um problema, eu não preciso resolver ele como completo. Então, como que eu quebro ele em pequenas caixinhas e entrego essas soluções, né? E aí eu acho de forma incremental. Incremental. E um ponto super importante que eu vejo que às vezes as pessoas acabam não tendo esse tempo é de se tornarem felizes ali naquele momento que entregou parte daquela dor que existia, sabe? Então a gente fica muito naquela coisa do quantitativo e esquece do qualitativo, né? Então, caramba, como que eu faço, né? Aí você deu o exemplo, né, das bases, né? Pô, tenho 3 bases ali, Postgres, como que eu trato isso talvez num Data Lakehouse, enfim. Então, eu acredito que para uma empresa ela chegar numa maturidade de falar assim, caramba, eu estou me posicionando em base de dados, é em cima desse resultado. E esse resultado não precisa ser em soluções complexas. Talvez pode ser uma solução talvez mais simples. Que... até porque é o seguinte, obviamente a gente está olhando aqui também num universo de grandes empresas, mas quando você olha médias empresas, o cara de BI é o cara que faz tudo. O cara é engenheiro de dados, ele é cientista de dados, ele faz tudo. Três até camadas confundido. para esse cara. Exato. É um outro mundo. É até confundido a responsabilidade. Exato. Né? Até tem uma dificuldade de fato segregar, de quando separar. não é o dev, né? Que faz isso. Exatamente. E tem dev que é DBA também. Não, mas apesar de eu entender que o dev tem muita responsabilidade sobre tudo isso, tá? Então, falando numa visão mais cultural, Você puxou um outro episódio aqui. Ele tem muita responsabilidade sobre tudo isso. Mas, de fato, né, é difícil de você, dependendo da maturidade, dependendo do momento em que se encontra a instituição, é difícil você conseguir ter essa desassociação e, de fato, demonstrar que há uma desassociação entre o cara que é do BI e o cara que efetivamente ele é responsável. Tudo bem que isso seja tratado dentro de uma mesma do mesmo guarda-chuva, né? Dentro de uma mesma área, talvez, mas que há essa distinção, que são coisas completamente diferentes, são entregas completamente diferentes quando a gente fala de um ponto e de outro. Eu acho que tem que ser levantado sempre uma bandeira, né? Como ainda para algumas pessoas isso é muito novo, para você mostrar o valor em cima disso, você tinha falado até do dado ser um ativo, é muito difícil. Então, você tem que estar ali constantemente reeducando, evangelizando, né? Cada um fala de uma forma, sensibilizando, enfim, para chegar nesse momento que a empresa quer. Ou se a empresa entende que ela precisa chegar nessa premissa. Talvez a empresa ela só quer o BI, o DataVis, enfim, ou a empresa ela só quer ali, o resultado final. Então, é muito entender ali o momento ali. Se o C-Level, quem está ali na camada de liderança, está entendendo o valor em cima daquilo, né? Talvez as pessoas querem muito olhar para o ROI ali, para o custo, por quanto que está tendo de retorno. Será que o que eu estou investindo, eu estou conseguindo ter retorno em cima daquilo? Então, acho que tem esses pilares assim. Eu não posso generalizar, mas eu acredito que tenha áreas ainda ou empresas que olham para um pilar mais dessa forma. Sim, porque, inclusive, eu já até passei por isso num projeto que eu me envolvi, onde o time de C-Level não tinha essa clareza. Então, aí, de novo, essa discussão até que é para essa empresa, cara, de definir
a plataforma, open source, é muito sofisticado. Eles ainda estão numa fase ainda muito interior de entender ainda... Tá na ideação ainda. Apesar que, em muitos casos, né, a necessidade, você vê que ela existe, né? Ela está ali de maneira muito... Isso é evidente. Evidente, né? Até principalmente falando do que eu acho que é o que todo mundo aqui deve ouvir, enfim, quando abre a porta do banheiro, quando, enfim, pede um elevador, que é AI. Então, assim... Demorou, Ron, pra gente falar de AI nesse episódio, cara. Chegamos aqui no final e estamos falando sobre AI. E mesmo tendo esse desconhecimento, mesmo tendo uma falta de entendimento do quão importante, do quão essencial é saber trabalhar, de ter o dado estruturado de uma maneira e tratado como, de fato, um ativo, ele é essencial para promover qualquer iniciativa, para promover qualquer frente que, de fato, vá oferecer, né, um serviço ou algo pautado em AI. É um pré-requisito que a gente tenha os dados bem organizados e de forma sustentável para que a gente consiga ter uma transformação mais organizada. Então, todo mundo fala que quer, que precisa, que de alguma maneira a gente tem que trabalhar com AI, mas ninguém tem esse entendimento, e aí eu acho que até cabe a nós, né, como executivos de TI, a gente promover essa discussão, promover essa clareza de entendimento quanto à importância e, de fato, colocar isso como steps, né, como passos anteriores a qualquer iniciativa lá na frente. Sem dúvida. É um pré-requisito para qualquer empresa que queira ser, de fato, data-driven. Né? Não, e eu tenho um ponto que eu defendo muito, né? Não sei se eu estou puxando sardinha para o meu lado também na área de dados, mas dados não pode ser só uma ferramenta, uma solução, mas pode ser uma área que contribua com as outras, que se envolva mais na parte de negócio, que esteja inserido ali. Acho que as áreas, elas têm essas interdependências. Então, acredito que dados ele pode flutuar em todas as áreas, que eu acho que é um pouco dessa tradução. Então, quando a gente está falando com um público que é C-level ou com um público que é mais técnico, e você está nessa camada de liderança técnica, enfim, você consegue tangibilizar um pouco melhor com tecnologias emergentes, falar um pouco melhor sobre AI nessas instâncias, né? Então, quando você faz essas quebras, fica muito mais fácil de você atingir seu público, sabe? Sim. Eu sinto um pouco dessa falta ainda, a nível de mercado. Ron, isso aqui daria mais 3 horas de episódio, cara. Porra. Agora começou de AI, é melhor cortar agora. Pô, agora que é começar. Não foi intencional, não foi intencional. Porque agora senão... é a fase 3, Ixi, poxa. Agora a gente ia até domingo gravando aqui. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço. Foi uma discussão incrível, muito boa. Eu acho que tem que colocar uma luz nesse tema de uma forma mais transparente, de fato, do mundo como ela é, sabe? A vida como ela é, cara. O mundo acontece de uma forma e que a gente nem sempre, como uma visão técnica ou executiva, tem a visão do todo. Não é uma decisão tão simples de ter uma plataforma ou ter um desenvolvimento interno. Acho que isso passa até do escopo de plataforma de dados, né? Uhum. Então, eu acho que, resumindo aqui o episódio, né, Ron, a resposta é depende. Eu até, colocando o que você falou, muitas vezes ela até pode ser simples, né? Desde, se ela for tomada com uma opinião, com um viés, com algo, com um histórico que muitas vezes é mais pessoal do que, de fato, institucional, organizacional. Mas a possibilidade disso não ser assertivo ou disso não ser consistente é muito alta. Né? Então, se for simples, talvez até desconfie. Isso. Não existem... Peraí que eu vou lembrar. Não existem soluções simples para problemas complexos. De fato. Isso.
Pedrão, obrigado, cara. Imagina, que agradeço. Agradeço aí o Ron também pelo convite, o Glauco por ter compartilhado um pouco também da vivência dele de tecnologia e deu um pouco de cara também, não só a baixo nível tecnologia, né? A gente conseguiu falar de coisas, de tópicos relevantes que envolvem um público mais amplo. Acho que não só de C-Levels, talvez outros públicos consigam materializar um pouquinho melhor da necessidade do porquê dos dados, né? Enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Glauco, obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Enfim, acho que o que a gente tinha para dizer foi colocado. Super. E, enfim, realmente não é algo fácil, não é algo que é trivial, principalmente quando se fala de um ativo tão importante quanto é o dado. Mas a gente tem soluções, a gente sabe como chegar do outro lado da melhor forma e eu acho que é isso que a gente tem que colocar em prática. Show de bola. Ron, muito obrigado, meu caro. Obrigado você mais uma vez pelo aprendizado, cara. Todo episódio tá aqui é um aprendizado, cara. A gente tá aqui para aprender. Todo episódio é sempre um aprendizado novo com o Glauco, o Pedro, com você também, novamente, trazendo alguns insights, algumas provocações. Então, cara, obrigado você. Obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deixou o seu like, se você não se inscreveu no canal e você não compartilhou esse episódio ainda, você tem a última chance agora de fazer isso. E se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu conhecimento, para o seu trabalho, para a sua carreira, você também pode ser membro do nosso canal. Então, vai lá, do lado do like ali, ó, tem um Seja Membro. Vai lá que você vai estar contribuindo bastante com a gente e com o nosso trabalho. Obrigado pela audiência de vocês. Meus amigos, muito obrigado novamente. Gente, obrigado. Muito Até obrigado. a próxima. Valeu! Obrigado!